Bom dia, boa tarde, boa noite. Primeiro ano A e B. Bom, professor William, estou aqui então para dar um esclarecimento sobre algumas coisas, colocar algumas coisas em ordem e dar continuidade ao nosso conteúdo, tá? Primeiro recadinho, pessoal, sempre vou atendê-los nos nossos dias de aula normal, portanto, às quartas e quintas-feiras. Estarei à disposição no app, estarei à disposição agora também via WhatsApp, tá? Então vamos lá. Fora desse horário não tô, legal? A gente tem outras obrigações. Bom, espero que esteja todo mundo bem. Então, para isso, vamos lá prestar atenção. Né? Não sei que momento vocês vão assistir essa videoaula, tá? Se é de manhã, de tarde ou noite, então vamos lá. Pessoal, nossa primeira atividade. Nossa primeira atividade foi relacionado a um assunto que nós já havíamos estudado. Nós falamos lá então do período Guerra Fria, do mundo bipolar, né? Ou eram capitalistas ou eram socialistas, toda a configuração global estava diferente da de hoje. Principalmente a questão lá da Europa. Nós tínhamos lá o leste europeu, socialista, o lado ocidental, capitalista, tendo seus representantes. Representando o lado capitalista, Estados Unidos da América. Do lado socialista, União Soviética. Pessoal, a configuração do mundo era essa. Tá? Um período de Guerra Fria conturbado. Enfim, terminando esse período de Guerra Fria, inicia-se então uma nova ordem. A nova ordem mundial. Trazendo com ela, no caso, né, a globalização. Que a gente já sabe os pontos positivos, os pontos negativos, que também a gente discutiu isso aí várias vezes na sala de aula. Então, nossa primeira atividade foi baseado no que nós já havíamos estudado. Tranquilo? Aí sim, a nossa segunda atividade, mudamos o assunto. Falamos então sobre o continente americano. Também, que é um assunto que não é novo para ninguém. Mas vamos lá, vamos se aprofundar nessa questão do continente americano. Lembrando que uma das atividades dessa segunda que eu passei para vocês era referente à localização do continente americano, a quantidade de países e tudo mais. Então, países, teve gente que colocou 30 países no continente americano, outro colocou 35, outro colocou 33. Pessoal, a gente sempre tem que buscar informações de órgãos oficiais. Segundo a ONU, nós temos 35 países no continente americano. Tá? Então, nós temos essa ideia aí de quantidade de países, mas depois, nas nossas aulas aí, via WhatsApp ou via app, a gente vai tirando essas dúvidas de vocês também, corrigindo os exercícios, deixar bem claro. Então, na atividade 2 também muita gente fez lá os exercícios, que também a gente vai estar corrigindo na quarta e na quinta-feira. Fechado? Vamos lá então. Continente americano, localização. Gente, vocês lembram lá, no começo do bimestre, que nós começamos a falar sobre latitude, longitude, coordenadas geográficas, latitude, longitude, lembram disso? Então nós tínhamos lá paralelo, principal paralelo, linha do Equador, principal meridiano, Greenwich. Então essas duas linhas dividem o nosso planeta, tá, de formas diferentes. Por exemplo, então, linha do Equador divide o nosso planeta em dois hemisférios, norte e sul, beleza? Nós temos lá meridiano de Greenwich. Opa, dividindo o nosso planeta de novo aí. Leste, oriental, oeste, ocidental. Agora olhando para essa configuração aqui. Continente americano está totalmente do lado... Deixa eu ouvir aí. Olha que a quarentena faz, vocês não vão responder, né? Mas beleza. Vamos lá, totalmente do lado ocidental. Do lado oeste, tá? Todo o continente americano, então, está do lado oeste. E também tem a sua extensão bem peculiar, tá? Referente aos outros continentes, que ele vai do norte, do hemisfério norte, ao hemisfério sul. Olha só a sua extensão. Tá? Isso depois a gente vai discutir quando nós falamos de condições climáticas, vegetação, isso vai ter muita influência. Beleza? Mas localização, ficou claro? Totalmente no hemisfério oeste, abrangendo os hemisférios norte e sul.
Fechou. Vamos lá então para a questão da divisão territorial do continente americano. Lembrando que as divisões que nós temos dentro dos nossos continentes, elas têm lá as suas linhas de pensamento. Por exemplo, quando eu falo dessa questão territorial, eu falo do aspecto físico, eu falo da questão geográfica. Então, há uma divisão específica para isso. E qual seria essa divisão? Vocês devem estar me perguntando. E eu respondo para vocês, para não deixar no vácuo ninguém. Divisão: América do Norte, América Central e América do Sul. Essa é a divisão de aspectos geográficos, de aspectos físicos. Nós temos aí uma outra divisão, também dentro do continente americano, mas com uma outra abordagem, já na questão cultural, socioeconômica, étnico-linguística. Olha só que nome legal. Tá? Então nós temos aqui uma outra configuração de divisão territorial. Aí nós teremos apenas dois países, Canadá e Estados Unidos, numa divisão chamada de América Anglo-Saxônica. E do México até nossos Los Hermanos Argentinos, nós temos aí a América Latina. Tá? Então, uma divisão cultural étnico-linguística. Ligada, o que é interessante aqui nesse aspecto, até mesmo pela questão de colonização desses territórios. Então, se a gente for parar para analisar como foi colonizado, por exemplo, Canadá e Estados Unidos, a gente vai perceber que é uma colonização de povoamento. Eles chegaram lá e se estabeleceram naquela região. Já na América Latina, a história foi diferente. Na América Latina, por exemplo, foi de exploração. Chegavam em um determinado local, um determinado território, retiravam lá as suas riquezas naturais e levavam para a metrópole. Era desse jeito, tá? Vamos ao alto. Era assim que funcionava. Então nós tínhamos aí essa ideia, então, da configuração socioeconômica, étnico-linguística, cultural. E isso reflete até nos dias de hoje. Se a gente for para analisar a questão econômica desses dois países, Canadá e Estados Unidos, a gente vai perceber que são os países desenvolvidos dentro do nosso território. E os demais são subdesenvolvidos. Lógico que alguns emergentes ou em desenvolvimento, que é o caso, por exemplo, então, nosso, do Brasil. Brasil, emergente, subdesenvolvido, industrializado. O que mais? Argentina, emergente, país subdesenvolvido, industrializado. Chile, idem, tá? E nós temos aí então essa configuração. E o México também, podemos esquecer do México. Tá dentro do mesmo contexto aí do Brasil e dos outros países que eu acabei de citar. Então nós temos essas divisões dentro do continente americano. E a gente começa a perceber então que uns se desenvolveram mais do que outros, principalmente a América Anglo-Saxônica, né? Estados Unidos, o maior PIB do planeta, o maior país influenciador em todos os sentidos, na questão da geopolítica, tá? Então nós vamos ter aí uma configuração bem peculiar para o continente americano. Fechado então? Dúvidas então me procurem na quarta e na quinta-feira pelo WhatsApp e pelo app, onde eu vou lançar alguns exercícios referentes a esse conteúdo que nós estamos falando até então, tá? Na próxima, eu falarei então sobre as questões climáticas, da cobertura vegetal do continente americano. Pessoal, fiquem bem, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser.